Bom dia a todos. O nosso grupo vai apresentar sobre máquinas elétricas de relutância. O grupo é composto pelo Camilo, pela Ashley, pelo Eugênio e por mim. É um seminário da disciplina de Conversão Eletromecânica de Energia, do curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica. Esse é o conteúdo da nossa apresentação. Ele é composto pelos objetivos, uma introdução. Depois vai ser abordado os fundamentos sobre máquinas de relutância, fundamentos sobre motor de passo, fundamentos sobre motor de relutância comutada. Vão ser faladas algumas aplicações das máquinas de relutância, por fim as conclusões e as referências. Nós temos como objetivo geral discutir e compreender alguns dos princípios em que o funcionamento das máquinas elétricas são baseadas e, como objetivos secundários, introduzir os conceitos referentes a alguns motores, como o motor de passo e o motor de relutância comutada. E também expor algumas aplicações das máquinas de relutância, bem como seu modo de operação. Bom, as máquinas elétricas, elas têm sua origem baseada nos campos magnéticos. Mas o que é um campo magnético? Um campo magnético, ele pode ser definido como a região ao redor de um ímã em que ocorre uma força. Se a gente olhar essa imagem que está aí do lado, ocorre força de atração quando os polos desse ímã são diferentes e força de repulsão quando os polos são iguais. Já as linhas de campos magnético, elas são linhas envoltórias a esse ímã. Elas nascem no polo norte e morrem no polo sul. Em conjunto com as linhas de campo magnético, a gente tem o fluxo magnético, que é definido como o número de linhas de campo magnético que atravessa perpendicularmente uma dada superfície. Então, a gente pode afirmar que o fluxo magnético, em conjunto com as linhas de campo magnético, eles nascem no polo norte e morrem no polo sul. Antes de falar das máquinas elétricas de relutância em si, vamos entender um pouco o conceito de relutância. Então, relutância magnética em um circuito magnético é definido como bloqueio referente ao fluxo magnético. A gente pode fazer uma analogia com os circuitos elétricos, sendo que nos circuitos elétricos a gente tem as resistências, que são responsáveis por dissipar energia elétrica. E nos circuitos magnéticos, a gente tem as relutâncias, que são responsáveis por armazenar a energia magnética. Também nos circuitos elétricos, a corrente ela procura o caminho com menos resistência. E no circuito magnético, o fluxo magnético ele procura o caminho com menos relutâncias. As máquinas elétricas elas são divididas em dois tipos, as estacionárias e as máquinas elétricas rotativas, sendo que as rotativas elas podem atuar como motores ou geradores, e elas são denominadas assim pois possuem uma parte girante, que como a gente viu em aula, essa parte girante é o rotor. Já as máquinas estacionárias, elas são denominadas assim, pois ao contrário das máquinas rotativas, elas não possuem uma parte girante na sua composição. No caso, as máquinas estacionárias são os transformadores. Bom, as máquinas elétricas elas são responsáveis por converter dois tipos de energia, a energia elétrica e a energia mecânica. Quando ela realiza a conversão de energia mecânica em elétrica, ela é denominada gerador. E quando ela converte a energia elétrica em energia mecânica, ela é denominada motor. A máquina rotativa, ela tem partes fixas e partes móveis. A parte fixa, que é a estática, ela é o estator. E a parte móvel, a girante, como foi comentado, ela é definida como o rotor. A gente pode ver nessa imagem ao lado aí, a gente trouxe um motor elétrico genérico, no caso um motor trifásico de indução, onde conforme você analisa a imagem, você vai percebendo todas as demais partes de um motor, como a carcaça, o ventilador, o rotor, o estator em si e as outras partes, que vão ser apresentadas a fundo no decorrer da apresentação.
Bom, dando seguimento à apresentação, eu vou abordar os fundamentos sobre as máquinas de relutância. E antes de iniciar a falar sobre as máquinas de relutância, eu vou classificar o tipo de máquina que a gente está utilizando, né? Bom, para a gente se situar, eu montei esse fluxograma e do que ele é composto. Nós estamos trabalhando com motor elétrico, ele é de corrente alternada, é monofásico e síncrono e é do tipo de relutância. Por exemplo, também tem do tipo de estérese. Enfim, são diversos tipos de motores. E além do síncrono, também tem os motores assíncronos, né? E dentro desses assíncronos existem os motores do tipo gaiola de esquilo, rotor bobinado, e cada um desses tipos aí tem uma espécie de motor lá dentro. Bom, aqui vai ser abordado um pouquinho da estrutura básica das máquinas elétricas rotativas. Praticamente todas as máquinas vão ter o que vai ser abordado aqui, máquinas rotativas, né? E isso é comum em todas, isso não deve ser surpresa. E, bom, vamos lá. Como a gente já estudou, né? O estator, ele, o enrolamento de campo, ele se mantém fixo com relação à carcaça. E a função dele nada mais é do que conduzir o fluxo magnético. Como está escrito ali, ó, ele é um eletroímã responsável pela produção do fluxo magnético, o qual é interceptado pela armadura, para a excitação da máquina. E o rotor, que é a parte girante da máquina, ou o enrolamento de armadura, né? Ele é tudo aquilo que gira. E para onde que ele gira, né? Ele gira em torno do seu próprio eixo. Ele é conectado ali ao eixo lá do motor, né? E ele gira em torno de si mesmo. Assim ele produz os movimentos de rotação. Bom, o rotor e o estator, eles são constituídos de material ferromagnético, são umas lâminas bem fininhas. E por quê, né? A ideia desse material ferromagnético, como todo mundo já sabe, é ele se mantém fortemente colocados, né, na presença de um campo magnético e com isso eles conseguem alterar o valor da intensidade de campo magnético. E é por isso que o estator e o rotor são feitos, né, dessas lâminas de material ferromagnético. Devido a essa laminação, reduzir as correntes parasitas, por exemplo. Beleza? E também o material ferromagnético aumenta a densidade de fluxo magnético na máquina. Bom, o comutador. O computador ele serve para realizar a inversão do sentido das correntes que circulam ali no rotor, né? No enrolamento de armadura. Ele é constituído de um material condutor e é segmentado de um isolante, de um material isolante, de forma que fecha o circuito em cada uma das bobinas que compõem ali o rotor. E, e também as escovas, né? De forma que de forma que as escovas vão conseguir fazer o contato elétrico, ok? Bom, como está escrito ali, né? É constituído por segmentos de cobre, com um par de segmentos para cada enrolamento da armadura. Cada segmento do computador é isolado dos demais por meio de lâminas de mica. Os segmentos são montados em torno do eixo da armadura e são isolados do eixo e do ferro da armadura. A finalidade desse computador é inverter o sentido da circulação da corrente da bobina, fazendo com que os polos mudem. Bom, as escovas. Para definir bem as escovas, nada mais basta do que eu dizer que elas conduzem, como eu já, aproveitando já a deixa, né, do computador, a escova serve para conduzir energia para o circuito do rotor. E como está escrito ali, ó, são conectores montados sobre molas que permitem que eles deslizem sobre o comutador no eixo da armadura, no rotor. Assim, as escovas servem de contato entre os enrolamentos da armadura e o meio externo. Aqui eu tenho um exemplo de motor, como vocês podem ver, e como o Eugênio já mostrou também, é, tudo que a gente falou
está sendo mostrado, né? O estator é aquela parte fixa, o rotor está ali, ó, aquela parte girante, está conectada ao eixo do motor. As escovas estão ali na frente, ó, conectadas ao rotor. O comutador está aí próximo, beleza? Agora eu vou apresentar sobre as máquinas, os motores síncronos, né? A máquina síncrona. E eu falando sobre ela, todo mundo vai conseguir entender como que funciona uma máquina de relutância. Porque o princípio para as máquinas síncronas, né, é o mesmo princípio. Então, não vai haver muita diferença. Bom, o que é um motor síncrono, né? Motor síncrono é aquele motor que tem, que tem a velocidade do campo magnético, e a velocidade do rotor em sincronia, que eles estão girando, né, na mesma sincronia, juntos. E como está escrito ali, uma máquina síncrona é aquela na qual uma corrente alternada flui no enrolamento de armadura e um fluxo CC de rotor é produzido por uma excitação CC no enrolamento de campo ou por ímãs. Foi o que eu acabei de falar, né? Tem a velocidade do campo magnético, do lado do rotor, eles têm que estar em sincronia. E o enrolamento de armadura está quase invariavelmente no estator, em geral é trifásico. Bom, o que é importante falar também é que quando você coloca uma carga no motor síncrono, a velocidade, né, os campos, né, do estator, desculpa, do rotor, do rotor e do estator, eles se desalinham, né? Eles estão lá rodando sincronamente e, e aí eles desalinham quando você coloca uma carga, né? E isso num ângulo proporcional. E é importante falar isso porque vocês vão ver como que a máquina de relutância vai funcionar daqui a alguns slides. Bom, aqui é só um exemplo de motor síncrono, né? Não tem nada de diferente do que já foi mostrado. Ali está o estator, que é a parte fixa, rotor, beleza? Agora falando em si das máquinas de relutância, né? Bom, o que a gente pode falar? A máquina de relutância, ela induz polos magnéticos não permanentes no ferro magnético do rotor. E o que é isso, né? O motor de relutância é um motor elétrico cujo conjugado é produzido pela tendência de sua parte móvel deslocar-se para a posição que a indutância de enrolamento de excitação é maximizada. Ou seja, aonde a indutância do enrolamento é maximizada, é para onde que o conjugado, né, o torque, ele é produzido. E beleza. O movimento pode ser de translação ou de rotação, e e o rotor pode estar localizado na parte interna ou externa da máquina. Os enrolamentos são constituídos de um dado número de circuitos eletricamente separados ou fases. Dependendo da aplicação, podem ser excitadas todas as fases simultaneamente ou cada fase separadamente. O princípio da variação da relutância do circuito magnético para o estabelecimento do conjugado, do torque, né, é utilizado na construção e operação de diversos tipos de motores elétricos, como o síncrono de passo, o síncrono de relutância comutado, os dois vão ser apresentados, e o motor síncrono de relutância. O motor síncrono convencional de relutância, cujo rotor está ali naquela imagem localizada abaixo, ele é essencialmente uma máquina síncrona, igual eu falei, sem um rolamento de estação no rotor. Os enrolamentos do estator são similares aos enrolamentos de qualquer máquina convencional, síncrona ou assíncrona. Ou seja, não muda nada, né, do que eu já falei. Bom, aqui está falando sobre como que foram criados, né, os primeiros rotores dos motores, dos motores de relutância, e eles foram criados a partir daqueles motores de indução, que um já foi mostrado no início da apresentação, com a retirada de alguns dentes. Obteve-se assim a estrutura convencional dos polos salientes.
O seu funcionamento está baseado no princípio pelo qual um torque é produzido de modo a minimizar a relutância oferecida pelo entreferro à força magnetomotriz. Ou seja, a relutância é minimizada, a indutância é maximizada, né? Como já foi dito. Com uma corrente alternada fluindo nos enrolamentos do estator, é criada uma força magnetomotriz girante no entreferro. Estando o rotor girando em sincronismo com essa força magnetomotriz, ou seja, um motor síncrono, né, tem que estar girando em sincronismo, é produzido um conjugado com objetivo, ou seja, um torque com o objetivo de alinhar o caminho de mínima relutância do rotor com a força magnetomotriz girante do entreferro. Quando um conjugado de carga, ou seja, quando uma carga, né, é aplicada lá no eixo da máquina, o rotor começa a atrasar, como eu já falei, né? Geram, eles não ficam mais síncronos, né? Geram um ângulo de, gera um ângulo de uma defasagem, né? Bom, o rotor começa a atrasar em relação ao campo girante do entreferro, produzindo um desalinhamento entre o caminho do fluxo de mínima relutância e a força magnetomotriz. Para manter o rotor na velocidade síncrona, é necessário que seja produzido um conjugado para conservar esse alinhamento. Conjugado, aí no caso vai ser um conjugado de valor igual, só que no sentido oposto. O motor ele apresenta algumas características, né, do motor de relutância, síncrono de relutância. Ele apresenta valores baixos de rendimento e de fator de potência. Ele é um pouco maior do que um motor de indução. E isso acaba justificando a não utilização dele nas indústrias, né? Enfim, porque ele tem menos rendimento, tem menos fator de potência, então a gente vai utilizar um motor de indução, né? Que tem mais rendimento, tem mais fator de potência, enfim. Mas apesar disso, né? O motor conseguiu se encaixar bem em algumas aplicações de pequena potência, em diversos campos que utilizam acionamentos com múltiplos motores, no qual são requeridas velocidades iguais ou relações entre elas muito precisas, independente da divisão de carga em cada. Aqui vou falar sobre as características construtivas, o que não muda nada do que já foi apresentado, né? Na imagem à esquerda, uma máquina síncrona, certo? Normal. E na imagem à direita, é um corte axial do conversor síncrono. Coloquei essa imagem mais para que todo mundo possa compreender como que é uma máquina, né? Uma máquina síncrona. Aqui nessa imagem, nós podemos ver diversos tipos de cortes, né? Que ficam localizados que ficam localizados no motor, bem na frente do motor, onde fica o eixo. Cada tipo tem uma característica, né? Tem uma função e isso não será abordado aqui, porque eu acredito que seja muito específico. Mas, enfim. E aqui temos um motor de relutância. Aí, como vocês podem observar, olhando aqui onde que o eixo está conectado, né? Essa frente ali é bem parecida com a imagem, com a última imagem ali, né? Bom, e como foi dito, né? A última imagem ali se relaciona bastante com esse tipo de motor aqui que eu coloquei. E, enfim, a fundamentação necessária para entender o motor de relutância é essa. E como, como desvantagem, né? Ele pode entregar. Como desvantagem não, como vantagem, ele pode entregar uma alta densidade de energia e isso a baixo custo. Achei legal ressaltar isso. Eu vou estar falando um pouco sobre motor síncrono de passo. Como mostrado anteriormente, ele faz parte ali, né, do motor síncrono de relutância. Ele tem a sua construção bem parecida. E, como já dito, né, um motor em si, ele trabalha pegando sinais elétricos e colocando em movimento. E as características interessantes que há no motor síncrono de passo, que ele não tem escovas,
ele vai trabalhar independente da carga, o seu posicionamento é em malha aberta e seu torque é estacionário. E aqui eu abordo 3 tipos de motores de passos, que no caso é o motor de passo de ímã permanente, o motor de passo híbrido e o de relutância variável. O motor de passo com ímã permanente, como todos os outros 2 que eu estarei mostrando, eles se parecem muito com o de relutância variável. O permanente tem é que ele consegue dar um torque maior na partida. Mas ele também tem uma desvantagem, que no caso, por ele dar esse torque maior, o seu giro começa a ter uma menor precisão. A imagem que mostra o slide que vocês estão vendo tem uma representação de como que é o motor de passo com ímã permanente. Vocês observam que ao centro da imagem do círculo há um ímã permanente, onde no caso ele vai ficar junto ao rotor. Ao lado que está nos lados dela tem as bobinas que elas estão interligadas junto ao estator do motor. E se vocês observar, ele vai rodando e como que ele trabalha? Ele funcionar, elas sempre vão estar rodando o norte. Aí, por exemplo, se você pegar igual a bobina AA, o norte e o sul está na posição vertical. Depois você tem o norte e o sul na posição horizontal, que pega as bobinas BB. E assim é seu funcionamento. Já o motor híbrido de passo, ele é bem parecido também com o motor de ímã permanente. Mas no caso, no estator, ele vai ter chanfros, né? São dentes que separar, deixa ele em vários cortes. Eu vou estar mostrando na imagem agora, vocês vão poder observar melhor. No caso, vocês podem ver que tem o polos do estator, que no caso, vocês podem observar que tem os seus dentes separados. Aí tem o polo norte e o sul. Nesse caso, diferente do ímã permanente, o seu polo sul com o norte, eles são separados. Aí tem as bobinas do estator, né? No caso, eles estão usando nomes de bobinas como A e B. E nessa imagem vocês têm uma percepção melhor. No caso, o meio tem o ímã permanente e em volta está o estator, que no caso você pode ver que ele é todo chanfrado, cheio de cortes onde se diferencia, né, do ímã permanente. O de relutância variável, ele trabalha de uma forma bem parecida, como já dito, os outros motores de passos. Mas agora ele terá outros dentes ali que eles, toda vez que você for fazer a conexão entre eles e a bobina, sempre ficará um dos dentes não igualando com a outra bobina. Por exemplo, se vocês observar, bobina A e A', elas estão alinhadas. As bobinas B e B', elas não ficam alinhadas. O que acontece? Ele não há um ímã. Porque, no caso, a sua energização ela é feita pelas bobinas do próprio eixo, que se alinham no eixo, na verdade, né? Pois a diferença em si que tem do magnético permanente faz com que ele tenha um torque menor na saída. E isso também acaba fazendo que sua força seja menor. Aí, ó, vocês podem ver nessa imagem que vocês conseguem observar bem o funcionamento, onde quando está alinhado e quando não está alinhada. Então, ela vai sempre
sempre em partes. Por isso que se fala, né, motor de passo. O motor de passo ele vai trabalhando em passos, ou em passos maiores, ou em passos menores, vai depender. Se vocês vão ver, se vocês observar, o motor de ímã permanente, ele trabalha em muitos passos. O de motor híbrido, ele tem um ímã, e no caso, ele também consegue trabalhar já com passos menores. E o de relutância variável, no caso, vocês observam que ele consegue trabalhar em passos menores, né? E diferente e ele não tem um ímã permanente ali acoplado. Então ele trabalha com efeito de campo, né? Agora eu estarei falando um pouquinho sobre motor de relutância comutado. E se vocês observar, qual que vai ser a diferença do motor de relutância comutado com o de passo? O motor de passo ele trabalha em malha aberta. Já o motor de relutância comutado, ele trabalha operando uma malha numa posição de eixo que sincroniza a corrente com a posição do rotor. E o que acontece? Ele consegue converter a energia no seu campo maior que o motor de passo, porque devido a isso, o motor de passo ele trabalha de que forma? Ele vai trabalhar com ângulos fixos, né? Então, já é pré-determinado. Na imagem a seguir, eu estarei mostrando para vocês. Vocês podem ver que as suas fases, elas é interligada ao estator e passa pelo meio do rotor, onde que o campo gerado ele é trabalhado de forma diferente do motor de passo. Aplicações das máquinas elétricas de relutância, elas têm diversas aplicações. Podem ser em veículos elétricos, máquinas de limpeza, eletrodomésticos e também acessórios automotivos. Nós trouxemos um exemplo de aplicação que foi em automóveis elétricos ou híbridos. E o objetivo é fazer com que tenha mais carros elétricos e um grande avanço nessa área. Neste artigo, o autor ele faz diversas aplicações da utilização da máquina de relutância como um gerador de partida de relutância. E por que ele usa o gerador? O gerador, nessa aplicação, ele tem duas funções. Fazer a alimentação do sistema elétrico, ele vai estar ingressado na roda do carro. Aí ele tem a função de fazer a alimentação do sistema elétrico do carro e também a recarga da bateria. Com o aproveitamento do torque que é disponibilizado pelas rodas do carro. A aplicação, ela demonstra ser muito vantajosa. E por quê? Pelo bom desempenho com as velocidades variáveis, o leque de velocidades operacionais e a facilidade do resfriamento do gerador. E a nossa conclusão, nós concluímos que atualmente, com os avanços tecnológicos e a procura por máquinas mais vantajosas, as máquinas elétricas de relutância, elas estão ganhando bastante espaço no mercado e também novas técnicas para funcionamento e ganhando ainda mais espaço no meio acadêmico, desenvolvendo mais estudos. E também as suas características marcantes, como a estrutura simples, a robustez, faz com que ela ganhe ainda mais espaço, justificando a importância para a alta incrementação e os avanços no mercado. Muito obrigada por ter assistido a nossa apresentação. E aqui tem as nossas referências. Tá passando.